Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Eu tô aqui, como que é difícil, falar assim, através de uma câmera, Eu acho que é mais difícil do que falar diretamente com as pessoas. Assim, principalmente, eu tenho assim, não sei nem explicar como, mas eu gosto de falar sempre com as pessoas, assim, olhando no olho da pessoa, Mas, assim, eu sei que não sou eu, eu dependo agora, nesse momento, o tempo todo, mas exatamente nesse momento, eu dependo do Espírito Santo, Irmãos, eu tenho muita vergonha, muito mesmo. Tipo assim, eu gosto muito de fotos, mas eu não gosto, eu gosto de ficar meio que atrás da foto, E mais assim, um pouco antes eu estava falando pro pastor, hoje eu não vou fazer, porque eu tô aprendendo ainda, E apesar de muita vergonha, mas aí a hora que eu tava lá no quarto, uma meia hora antes, Aí Deus me levou lá, porque antes que o pastor, a hora que ele veio com a palavra dele, eu tava lá embaixo e eu não consegui lá, acessar, não consegui ver a palavra dele pelo o Face, assim. E daí eu cliquei lá num monte de lugar, fiz uma bagunça com o celular dele e não consegui entrar, Eu fiquei muito brava assim comigo mesmo, Mas aí, aí eu fui depois, agora lá pro meu quarto, E eu falei, Senhor, Hoje, esse momento, o Senhor permitiu, era para mim esse momento de estar trazendo a Tua palavra, Então, Senhor, não posso ficar assim, só porque eu não consegui mexer lá no Face, Aí eu entrei no meu quarto e a hora que eu abri a minha Bíblia, eu abri aqui em Jeremias, Jeremias. Eu só quero falar para você aí, te encorajar. Eu tô vendo aí agir, que eu sempre digo que, o Davi, oi Davi, Pai do Senhor, saudade do Davi, conforme eu for enxergando aí, eu vou falando, tem várias pessoas, algumas eu não tô conseguindo enxergar, irmãos? Mas assim, muito bom que você está aí junto comigo, me ajudando. Eu vendo vocês aí, eu fico mais fortalecida, Por que eu tô dizendo, saudade do Davi, Porque agora o Davi mudou para Rio Preto, Davi? E a gente não tá mais com o nosso projeto. Então, assim, eu sinto muito falta, Muita mesmo. Eu não vou nem começar a falar aqui do projeto, porque eu tô sentindo muita falta mesmo, vendo Davi agir, das nossas crianças, do nosso projeto. E nem todas têm celular, nem todas, pode entrar, ter o privilégio de entrar nas redes sociais. Então eu tô com muita saudade mesmo, que eu sempre falava para as meninas, sabe? Aquelas crianças, aquele projeto, sabe? Pessoal, ele faz parte da minha vida, sabe? Aquelas crianças, faz parte da minha vida. Então, assim, eu fico muito triste mesmo, por não estar lá no projeto todo sábado. Ontem eu ouvi uma mensagem que o pastor Carlos postou,
pastor Jetro, né? Que é o discipulador do meu pastor. E ele, né, assim, um homem muito experiente em falar diante de câmeras, né, uma pessoa assim que já viajou para, acho que praticamente para todos os lugares do país, já pregou por milhares e milhares de multidões, né. Aí ele disse que quando ele chegou na igreja, que ele olhou assim, né, tudo vazio, a igreja toda vazia, né? Aquela escuridão e as luzes do púlpito acesa, né? Aí ele teve que orar muito, pedir muito para o Senhor, né? Para dar força para ele, né? Porque ele precisava trazer a mensagem. E por ele ver tudo tão vazio, ele sentiu assim uma dor muito grande no coração, né? Então, assim, eu pensava, meu Deus, será que é porque eu sou muito melancólica, né? Porque eu tenho esse temperamento que, assim, tá me doendo tanto? Ficar longe do projeto, ficar longe das crianças. E ele disse também que, ele disse uma coisa muito assim também, né? Que as pessoas, todos vão perder com essa situação, né? Todos vão perder, porque muitos vão ficar distante, muitos não têm a oportunidade. Eu creio assim, que todos vão perder de uma maneira geral, né? E aí eu pensei, Deus, então não sou só eu, né, que tô sentindo assim, mas eu sei por que eu tô aqui, né, me emocionando de ver o Davi reagir, né, e eu queria que toda a galerinha, né, todas as crianças tivessem esse acesso, né, pra gente junto tá falando um com os outros. A minha vontade, irmãos, é ir na casa de cada um deles, mas infelizmente eu não posso, uma por responsabilidade até para com a vida deles, né? E também não é o correto, assim, eu tá indo na casa deles, né? Mas a minha oração é para que o Senhor alcance eles de verdade, que o Espírito Santo abrace eles de verdade. Assim, eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso, sabe, irmãos? Mas se o meu coração estiver distante, não é? Aí, assim, eu tô bem aqui dentro da minha casa, vou pegar isso como umas férias, né? Não dá para ser assim, não é verdade? Porque se o próprio Jesus se padecia, né, em íntima compaixão das pessoas, quem sou eu, né? Para não sentir saudade, falta, né? Enfim, eu tô reaprendendo, irmãos, de verdade, a lidar com as câmeras, né? Eu que gosto de falar olhando, né, nos olhos das pessoas. Quem convive comigo, quem me conhece, né, sabe, né, que eu sou assim, né? E aí é muito difícil você falar assim, né? Mas eu tô na dependência do Espírito Santo, irmãos, e tô aprendendo, sabe? E eu sei que o Senhor vai me fortalecer. E quando eu tava com muito medo de falar e com muita vergonha, né? E hoje, assim, eu tava bastante emotiva, assim, por saber que na sexta-feira eu já ficava organizando tudo pro projeto, né? Ficava organizando, já ficava, tipo, ia lá, né? Faxinava, e enfim, a minha sexta-feira era muito corrida, né? Assim, em função do projeto que era no sábado. Aí hoje, assim, eu levantei de manhã e meio que, sabe, enfim, irmão, sabe, eu me senti meio que sem rumo, entendeu? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Enfim, mas aí eu tava muito preocupada em saber o que eu ia falar. Mas aí Deus me deu aqui, quando eu abri a minha Bíblia, eu abri aqui em Jeremias 1, né?
1:4, e quando Deus chama Jeremias, né? Quando Deus chama Jeremias. Vocês aí, galera, sabe que, né? Olha, Jesus já te escolheu, já te chamou. Viu, Gi? Viu, Davi? E todos vocês que estão aí, tá? Jesus chamou a gente mesmo quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Mesmo que a gente acha que não sabe falar direito, né? Mesmo que a gente não, assim como eu, né? Às vezes troca muito as palavras, mas aí quando eu vi aqui, eu, né, falei, não, Deus está falando para mim, né? E é Ele quem vai falar através de mim. E aí ele disse assim, ó, Jeremias 1. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia! Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, assim, eu entendi. Deus falou para Jeremias, né? Mas quem é o Jeremias nos dias de hoje? Quem é o Jeremias? Sou eu aqui, sabe? Com muito medo, é você aí do outro lado, né? Que às vezes assim se encontra na mesma situação que eu, com muito medo de falar, com muito medo, né? Enfim, aí Deus está dizendo aqui, ó, para mim e para você, essa palavra aqui, né? Que é Ele quem vai colocar as palavras na nossa boca. E eu dou glória ao Senhor por isso. Eu queria orar um minutinho, só em agradecimento a essa palavra. Senhor Jesus, meu papaizinho querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus, porque mais um dia o Senhor nos sustentou. Pai amado e querido Jesus, muito obrigado, Deus, por essas pessoas que estão aí do outro lado. Pai amado e querido Deus, que eles recebam essa palavra, Senhor Jesus, como edificação da vida de cada um deles, ó Pai amado e querido Jesus, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam corajosos no Senhor Jesus. Espírito Santo, estamos todos aqui na tua dependência para aprender a tua palavra. Senhor, me ensina, Deus, e fala comigo. Deus, primeiro, Senhor, Deus, que essa palavra, Senhor Jesus, que o Senhor colocou no meu coração dos teus filhos, ó Pai amado e querido Jesus. Deus, eu entrego tudo a Ti, ó Deus, e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, e amém. Mas a minha palavra, irmãos, não é essa, né? Assim, a minha palavrinha que Deus colocou aqui no meu coração, na verdade, tá lá em João, né? Eu nem anotei nada porque eu tava com muito medo, e essa palavra há dias que ela tá no meu coração, porque as pessoas, né, falam que, enfim, né, todos nós já conhecemos as
promessas de Deus para a nossa vida. Né? A primeira coisa, quando a gente está com medo de alguma coisa, seja ele cristão ou não cristão, né? A primeira coisa que as pessoas sabem é que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, ou então de nada sentiremos falta, ou então a gente corre lá para as promessas do Senhor, lá no Salmo 121, né? Que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou então a gente corre lá para o Salmo 121, né? Ou então a gente corre para a oração do Pai Nosso, né? Enfim, a gente tem uma lista extensa, né? Das promessas de Deus, né, chegando para nós, né? Ai, no Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso é verdade, irmãos, é verdade mesmo, né? Em tempos tão difíceis assim, numa situação que a gente está vivendo de uma maneira geral, né? Essas são as palavras que mais grita mais alto hoje no nosso coração. Né? Mas daí eu fiquei pensando muito também nessa palavra aqui, né? Que Jesus, aqui em João 21 e no versículo 15, né? Quando Jesus pergunta para Pedro, né? Por 3 vezes o quanto Jesus ama, o quanto ele... Então nós vamos ler aqui e eu vou dizer para vocês aquilo que Deus falou comigo através dessa palavra, né? Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí, né? Em nome de Jesus, e nós vamos aqui ler esse versículo. Aqui, ó, no início, né? Quando você vai começar aqui o capítulo, diz assim, ó, na minha, né? Jesus, Pedro. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro e João: você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João. Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sabe, irmãos, o que eu aprendi aqui? Que Jesus está falando para todo o povo de Deus. Porque aqui está dizendo, começa aqui, né, no início da palavra, eu não sei como está aí na sua Bíblia, mas aqui está dizendo, Jesus restaura Pedro. Sabe, eu acho que Deus está querendo nos restaurar, nos tornar pessoa melhor. Sabe, Deus está querendo que a gente se reajuste. Sabe, irmãos? E Deus está dizendo, olha, quando passar toda essa tempestade, Pedro, quando tudo isso passar, que você possa cuidar das minhas ovelhas. E Deus está dizendo para mim e para você, dizendo para mim, Eliane, e dizendo para vocês aí, povo de Deus, sabe, que a gente precisa cuidar um dos outros. Sabe que isso tem ficado muito distante. Sabe, uma outra coisa também, né, que eu ouvi desse pastor nessa mensagem ontem, é que ele disse assim, sabe, que
de uma maneira geral, a gente se apaixonou muito, 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 muito pela noiva. Esquecemos do noivo, sabe, irmãos? E se nós não voltar ao primeiro amor, a se apaixonar verdadeiramente pelo noivo, que é Jesus Cristo, sabe? Dificilmente as coisas vão voltar para o lugar. A gente está muito preocupado, sabe, de uma maneira geral, cada um entre si, como é que nós vamos sair bonito na foto de capa. Mas a gente está esquecendo daqueles que ficam nos bastidores, preparando, sabe, para a gente sair legal na foto, sabe? E o povo de Deus tem que perdido meio que a direção, sabe, irmãos? Então Jesus está querendo nos restaurar. Quem são os Pedros nos dias de hoje? Né? A gente tem estado dentro da igreja, né? A gente tem escutado muito a palavra, né? Mas a gente não tem, na verdade, dado ouvidos, porque eu sempre digo que uma coisa é você escutar, porque nós temos uma boa audição, glória a Deus e aleluia por isso. Mas outra coisa é a gente ter dado ouvidos para a palavra do Senhor, né? Eu acho que a gente andou muito distante, né? Mais querendo o povo de Deus, mais querendo estar na foto, né? Mais querendo aparecer bonito, entendeu? Do que tirar foto, né? Engraçado que no casamento, aqui eu tô vendo a Viviane e eu me lembrei que no casamento dela e do Fábio, a Sabrina era fotógrafa lá, né, do casamento dela, diga-se de passagem, muito boa, né, naquilo que ela faz. E aí ela disse uma coisa, né, que eu fiquei pensando a respeito, né. Nós chamamos ela para tirar uma foto junto com a gente, né. Aí ela falou assim, engraçado que eu tô tão acostumada, né, a tirar foto que dificilmente eu apareço na foto, sabe, irmãos? E é isso que Jesus está falando hoje, que a gente precisa deixar Ele aparecer, entendeu? Nós precisamos deixar o noivo aparecer primeiro, e a gente está se colocando, o povo de Deus, sabe, na frente, você entendeu? Hoje, dificilmente, se você não falar um português correto, se você não ler vários livros, se você não for, assim, um esperto, né, assim, eu nem sei como que fala a palavra direito, mas se você literalmente, né, não se colocar, assim, numa posição um pouco melhor, né, dificilmente as pessoas são reconhecidas hoje, né? A gente faz muita essa divisão, sabe, irmãos? Hoje também, por alguns motivos, eu fiquei bastante emotiva, porque até liguei para algumas pessoas, né? Até estou esperando, assim, a resposta, né, de um parente aí dessa pessoa. Mas a gente tinha uma pessoa que nós batizamos, que andou com a gente aí aproximado mais ou menos uns 3 anos, né? Infelizmente essa pessoa caiu, né? Caiu de novo nos vícios, e nós tentamos, essa pessoa também tentou por várias vezes, né? Mas infelizmente não conseguiu, né, assim, e ficou caído mesmo. Mas mesmo assim essa pessoa, né, caída pelos lugares aqui, eu sempre dava um jeito, né, de ir até perto, de dar um abraço, enfim, de falar alguma coisa.
E agora, né, eu tô me lembrando muito dessa pessoa porque eu não tô vendo mais em nenhum lugar. Apesar de não estar saindo muito, mas às vezes que eu saio, ou que o pastor vai ao mercado, ou vai em algum lugar, que ele volta, eu pergunto, você viu fulano de tal? Né? Ele fala, não vi mais, me falaram que foi embora, e etc e tal. E aí, isso me incomodou muito, sabe, irmãos? É assim, que não dá para eu ir mais na rua atrás dessa pessoa. Você entendeu? E aí eu não sei onde essa pessoa tá. Mas aí eu fiquei, sonhei, né, assim, por 3 noites seguidas, não é? E, e assim, e eu amo muito essa pessoa, muito mesmo, né? E aí a gente, ao decorrer, né, a gente meio que, não é que você dá uma, não sei se a palavra é esquecer, sabe? Mas a gente acaba tão preocupado com outras coisas, né? E a gente vai deixando do lado. E eu quero muito que Deus alcance essa pessoa, você que está aí do lado, né? Ore por essa pessoa que eu estou falando. Deus sabe, se você dizer, olha, a pastora falou de uma pessoa, Senhor, eu não sei quem ele é, não lembro quem ele é, mas o Senhor sabe. Então lembra aí, sabe, de orar por essa pessoa. E se você tiver a oportunidade, né, de saber onde está essa pessoa, dá um jeito, né, de ver se está precisando de alguma coisa. Porque é isso aqui que Jesus está falando para Pedro. Sabe, Pedro? Quando você se restaurar, Deus está dizendo para mim e para você, sabe? Depois que tudo isso passar, sabe, eu quero que vocês saiam disso restaurados. Eu quero que vocês saiam disso, sabe, pessoas melhores. Eu quero que vocês saiam disso cuidando um dos outros. Eu quero que vocês saiam disso, sabe, com amor muito maior pela casa de Deus. Eu quero que vocês saiam disso não preocupados, né, em sair bonito na foto, mas se preocupe na organização dos bastidores, sabe? Se preocupe, sabe, mais com o noivo, porque se a gente se preocupar com o noivo nesse momento, verdadeiramente, se preocupar com o noivo, a noiva em breve voltará, sabe, a funcionar, sabe, a noiva que sou eu, é você, é todos os nossos irmãos, sabe, irmãos, a noiva é a nossa igreja lá, aquele templo, né? Mas a gente precisa investir mais no noivo em tempos difíceis, né? Porque esse noivo é o nosso socorro, é a nossa cura, é a nossa libertação, é a nossa salvação, é aquele que vai prover todas as coisas na minha vida e na sua vida. É Ele o provedor de todas as coisas, sabe? Então eu acho que a gente precisa voltar a olhar para o noivo, sabe? E pedir para ele, Senhor, aonde houver, faça o que o Senhor fez com Pedro aqui, venha me restaurar, sabe, irmãos, para que eu possa, Senhor, cuidar dos meus irmãos, aqueles que são menos favorecidos, não é? Que eu possa, ontem o Marcos falou um negócio muito assim, forte na palavra dele. Ele citou aquela senhora lá, entendeu? A vizinha dele, que veio carinhosamente trazer um pudim, sabe, como se dissesse para eles, olha, eu quero ter uma boa vizinhança com você, né? E aí será que é isso que Jesus aqui está falando para Pedro? Olha, Pedro, sabe, depois que tudo isso passar, né, que você tenha uma boa vizinhança com a pessoa que está do teu lado, do teu vizinho, que você, Pedro, sabe, possa olhar, né, com os olhos de paciência,
Não é verdade? Porque às vezes, irmãos, a gente tem tido tão pouca paciência, né? Com os nossos irmãos, tão pouca paciência com as pessoas, não é? E uma coisa, irmãos, né, que eu queria dizer para vocês também, né, que me chama muito a atenção. Eu acho que tudo isso, toda essa palavra aqui, Deus está dizendo, né, para todos nós que se coloca como cristão. Há uns dias atrás, acho que no começo do ano, eu fui visitar um hospital aí, sabe? E isso também mexeu muito, assim, chamou muito a minha atenção, porque eu vi, assim, lugares, né, de gente famosas, né, que mantém aquele lugar. E eu andei por vários lugares lá e fiquei observando, sabe, irmãos? E eu não vi nenhum setor daquele lugar, sabe, que tivesse lá o nome, né, de alguma denominação. Eu não vi, sabe? Isso me chamou muita atenção. E da mesma forma, Deus está falando aqui. Sabe aqueles lugares que precisa muito, Pedro, da tua ajuda, né? Mas você não está lá? Sabe, Pedro, eu estou dizendo para você, para mim e para você hoje, Jesus está dizendo, sabe, que a gente, irmãos, é a única coisa que está faltando para Deus, botar tudo no lugar, tudo voltar aos seus devidos lugares. É que a gente comece a cuidar um dos outros, verdadeiramente, sabe? Que a gente não fique tão preocupado em sair na frente da foto, mas que a gente fique preocupado, sabe, com quem está lá atrás, nos bastidores. Eu acho que é isso, sabe, que Deus tanto está querendo do povo de Deus. Hoje, lá em Rio Preto, eu não sei, né, você que vê jornal diário da região, você que, né, enfim, a Record, hoje mostrou as pessoas fazendo passeata nas ruas de Rio Preto, né, e assim, meu Deus, ali em frente à prefeitura, né, os comerciantes, os donos de pequena empresa. Teve um cara lá que passou assim numa caminhonetinha e ele mostrou lá a documentação que ele tinha dispensado, né, os funcionários dele. E aí a gente fica no meio desse fogo cruzado aí. Muitas pessoas, milhares de pessoas, como eu e como você, tá aí no meio dessa guerra política, né? Igual muitas pessoas disseram lá, sabe? A gente não pode reagir, não é verdade? Porque a gente nem tem, assim, como que eu vou te explicar, como tomar uma atitude. Na verdade, a gente está à mercê de uma situação, a gente está à mercê de um vírus que a gente não vê a cara dele, que a gente não pode olhar nos olhos dele, entendeu? Agora, não existe o grande, não existe o pequeno, né? Não existe grandes igrejas ou pequenas igrejas. Sabe, esse pastor que mandou essa mensagem, tem um momento lá que ele diz assim, olha, será que nós, como pastores, né, você que está aí do outro lado, líderes, né, será que nós estamos preparados para recomeçar, né, com uma igreja bem pequenininha, com bem pouquinhas pessoas, às vezes meia dúzia de pessoas? Será que nós estamos preparados para isso?
né, irmãos? Então Jesus está falando aqui, olha, eu quero restaurar vocês, eu quero restaurar o povo, para que eles cuidem um dos outros, né, para que eles deixam, né, o povo de uma maneira geral, sabe, perca um pouco o egoísmo, né, perca um pouco a altivez, né, irmãos? Que a gente, como está lá em Amós, né, no livro de Amós, que Deus está nos dando um prumo, sabe, para as coisas voltar no lugar. E esse prumo é para a nossa vida, para a gente voltar a nossa vida como cristão para o eixo, para o mundo voltar para o eixo, sabe? Porque o mundo saiu do eixo e as pessoas nem se deu conta. Sabe, irmãos, eu vi hoje uma reportagem, né, dos Estados Unidos, né, eu ouvi sabe, de países tão desenvolvidos, de primeiro mundo, estão sem saber o que vai fazer, sabe, as pessoas morrendo, pessoas doentes para tudo quanto que é lado, entendeu? E aí? Será que não está na hora do mundo pegar esse prumo de Deus e voltar para o lugar? É só isso que Deus está querendo da gente. Que a gente pegue o prumo dele para as coisas voltarem para o lugar. Deus só está dizendo para nós, volta para mim, eu volto para vocês. Aí a gente fica com tanto medo, tão apavorado, né, que a gente esquece de olhar para o céu e ver que aquele que criou os céus e a terra, ver que o dono do universo, né, é o nosso socorro. É ele, gente, é ele que vai dar, que vai capacitar o homem. Sabe, aqui nessa situação não tem o mais inteligente ou menos inteligente, não tem. Aqui Deus não está olhando para a classe social, sabe, irmãos? Aqui é o momento, sabe? Que nada do que a gente sabe, nada do que a gente tem, sabe, vai prevalecer. Hoje eu estava ouvindo também uma reportagem, né, que por sinal fala-se muito pouco, mostrando os caminhoneiros. Sabe, irmão, pastora, mas a senhora não veio aí para trazer uma mensagem de fé? É sim, irmão, uma mensagem de fé, de encorajamento. É o que Deus está falando aqui para Pedro. Jesus veio para encorajar Pedro. Mas se eu não tiver o verdadeiro amor aqui, como é que eu quero só as promessas? Isso já anteriormente a tudo isso acontecer, eu acabei de dizer, todos nós, todos, sem exceção, dava um medo, corria a Bíblia lá, desde que eu era criança, bem pequena, e olha, não faz tanto tempo assim, né? A gente sabia que a gente precisava correr lá, sabe, para o Salmo 121, que as promessas de Deus estavam ali para tirar todos os nossos medos. Mas, irmãos, ele está dizendo, ele já começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, será que a gente tem habitado verdadeiramente no esconderijo do Altíssimo? Agora é momento, Deus está querendo que a gente faça uma reflexão. Porque aqui, irmãos, não sei se vocês perceberam, mas é a mesma quantidade de vezes que Pedro negou Jesus, é que Jesus pergunta para Pedro aqui. A mesma quantidade de vezes que ele negou Jesus, Jesus está perguntando para ele. E até quando o povo de Deus tem negado Jesus? Até quando a igreja, de uma maneira geral, preocupando-se só com uma noiva e não com o noivo, tem negado Jesus?
Até quando o povo de Deus, sabe, firmado no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, ou naquilo que tem, se afirmado em tantas coisas, sabe? Presta atenção para você. As famílias estão tendo que reaprender a conviver. Irmãos, e se as pessoas não orarem muito, eu nem estou dizendo do mundo lá fora, eu estou falando dos próprios cristãos, sabe? Que vai ter que reaprender a conviver dentro de casa um com os outros. Agora, nesse tempo que estão todos trancados dentro de casa. Sabe por quê? Porque estava todo mundo tão acostumado, cada um para si e Deus para todos, né? Agora vão ter que reaprender a se respeitarem dentro de casa, a respeitar o limite um do outro. Vai ter que se conhecer. Então é isso que Jesus está falando aqui, sabe? Eu estou querendo restaurar a tua casa, Pedro. Eu estou querendo restaurar a mãe, você com o seu esposo, o esposo, você com a sua esposa. Pais, eu estou querendo restaurar você com os seus filhos. Filhos, eu estou querendo restaurar vocês com os seus pais. Os próprios irmãos dentro de casa, sabe? Os pais aprenderem a conviver com os filhos. Eu sei que às vezes não é fácil, eu não estou dizendo que é. Mas antes, a mãe, o pai tinha o seu momento e levava para a creche, levava para a escola, seja ela particular, seja ela pública, seja do estado, sabe? Os nossos filhos passavam muito mais tempo, os filhos longe dos pais, do que perto. Aí os pais tinham aquela preocupação, não, eu saio cedo, volto à noite, aí à noite eu tenho isso, eu tenho aquilo, não tem muita paciência com os filhos. Então tudo isso Jesus está dizendo, eu quero restaurar vocês, sabe, eu quero restaurar vocês. Aqui, ó, sabe, irmãos, quando eu estava vendo aqui, aí eu vi aqui em Lucas, aqui quando Pedro nega Jesus, que Jesus está dizendo, é muito interessante isso daqui, ó, o capítulo 22 de Lucas, aqui, irmãos, só acompanha comigo para vocês entenderem o que Jesus está dizendo lá em João para Pedro. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente não para muito para meditar, mas Lucas 22, né? E no versículo 54, olha o que Deus está dizendo, olha o que está dizendo aqui. Então prenderam-o e levaram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguiam à distância. Sabe, irmãos, Pedro estava lá juntinho com Jesus, não estava? Junto com todos os discípulos, tudo juntinho, vamos se dizer assim, tudo junto dentro da igreja, lá juntinho com Jesus, né? Mas quando Jesus é levado, o que está dizendo aqui? Que Pedro segue a Jesus à distância. Não estava tão perto de Jesus. E quando ele fala para Jesus, Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor for, né? Se o Senhor for para a prisão, eu vou também. Se o Senhor for para a morte, eu vou também. Né? Aí Jesus, conhecendo o nosso coração, né? Ele olha bem para nós, né, irmãos? E diz assim, basta um coronavírus que vocês nem estão vendo, para vocês ficarem tão amedrontados assim? Será que diante desse medo todo, desse coronavírus, nós vamos começar a ver Jesus à distância? Será
que se faltar alguma coisa, como vai ser? Que por enquanto, irmãos, não está faltando nada para ninguém. Eu falei dos caminhoneiros. Eu não sei o lugar lá que eles ficam, né? Eu acho que é em São Paulo, né? Tem um lugar lá que fica os caminhoneiros para descarregar as mercadorias. E aí, irmãos, eles estão tudo parado. Aí tem alguns lugares que as pessoas tiram eles da vista do povo e levam lá para um lugar, sabe, igual quando você está no postinho de saúde, que você vai para uma consulta, que lá tá cheio de gente assim, aí eles chamam uma lista de pessoas, botam em outra sala e você fica lá horas e horas, você pensa assim, ai, agora eu vou ser atendido. Aí você só vai para uma outra sala e lá você passa horas e horas e horas e horas e horas sem ser atendido. Assim estão os caminhoneiros, entendeu? Só que você viu como eles estão. Quem viu a reportagem? Sabe, eles não têm lugar, não tem banheiro, eles não têm como lavar as mãos, eles não têm nenhum lugar. E aí, como vai ser? Esses caminhoneiros e as suas famílias? E se esses caminhoneiros não tiver um bom suporte, não tiver um cuidado especial das nossas autoridades, quem vai abastecer os supermercados? Quem vai abastecer para a comida chegar na nossa mesa? Sabe, irmãos? E aí nós vamos fazer igual Pedro, vamos continuar olhando para Deus à distância. Nós vamos continuar olhando para Jesus à distância, sendo que todo o nosso suporte, toda a nossa segurança vem dele. Irmãos, não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, se você é pardo, não importa. Nós estamos todos no mesmo barco nesse momento, sabe? A diferença é que a gente precisa parar de olhar o Senhor à distância, parar de negar Ele através de tantas coisas, a parar de olhar só para a noiva, olhar fixamente para o noivo. Rapidamente, o nosso Brasil vai ter um conserto. E para isso Deus está contando comigo e Deus está contando com você. Essa restauração aqui, ó, que Jesus está falando, Jesus não está falando para quem estava lá fora. Jesus está falando para os discípulos dele. E se você que está aí do outro lado, eu que estou aqui, considerar como discípulo de Jesus, a gente precisa começar a olhar Jesus de perto. A gente precisa de parar de negar Jesus. A gente precisa de parar de buscar Jesus só nas nossas necessidades. Mas a gente precisa procurar por Jesus, andar junto com Ele, grudados nele. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. O dono do mundo, o dono da salvação, o dono da nossa libertação de toda enfermidade, de todo mal, para que mal nenhum chegue à nossa tenda. A gente precisa de parar de observar Jesus à distância, mas a gente precisa andar próximo dele, colocar ele no barco do nosso coração e da nossa vida. Sabe, irmãos, porque como a gente tem estado distante, né, do Senhor, meu Deus, às vezes eu fico olhando para mim. Eu estava conversando com uma pessoa ontem,
Sabe, às vezes a gente passa o dia todo muito atropelado com tantas coisas e chegava no dia de ir para o culto, a gente falava, ai, hoje eu estou tão cansado porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, sabe? E aí agora eu estou cansado demais, acho que hoje eu vou ficar em casa. E Deus entende, e Deus entende, e Deus entende, e Deus entende, e Deus entende. Né, irmãos? É igual Pedro aqui, ó. Né? Ele estava lá junto com Jesus. Aí ele ficava observando Jesus à distância. Enquanto Jesus estava ali servindo ele, servindo a todos, né? Porque até quando Jesus estava com eles, né? Eles não precisavam jejuar, né? Jesus, né? Era aquele que fazia tudo por eles, que curava, que expulsava demônios, que tocava nos mortos, né? Que batia de frente, não é? Com os doutores da lei. É aquele que enfrentava, né? Todos os obstáculos. E aí? Mas quando o momento difícil chegou, quando a dificuldade chegou, né? Pedro foi o primeiro a negar Jesus. E agora? Como é que eu e você, será que a gente está negando Jesus nesse momento? É um momento de reflexão, sabe? Para que o Senhor, aquele que é o teu pastor, que é o Rei da Glória, cuide de você, da sua casa. Sabe, irmãos, nós precisamos pegar o prumo de Deus. O povo de Deus está precisando pegar o prumo. Sabe, e aí a gente vê as pessoas tão desesperadas, né? Só pensando no que vai comer amanhã, né? Só pensando na alimentação, do físico, andando distante, observando Jesus à distância. Mas aí Jesus está querendo nos restaurar, né? Jesus está querendo trazer a gente de volta para o caminho, né? Lembra do louvor, né? Que a gente canta tanto. Se o meu corpo errar o caminho, né? Agora é realmente o momento da gente viver esse louvor. Tem um outro louvor que é tão cantado, né? Que a gente nosso coração, né? Para que se tiver algum caminho mal, algum pensamento mal, agora é hora da gente realmente viver essa oração verdadeiramente. Agora é a hora da gente pegar o prumo de Deus. Porque quando tudo isso passar, a única coisa que Deus quer de mim e de você é para que a gente cuide das coisas dele em primeiro lugar e depois a gente cuide dos outros, né? E sabe, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. Eu tenho aqui, acho que 5 minutos, né? E por mais que eu tente só falar assim das coisas boas que Deus tem para nós, e Ele tem com certeza, meu Deus, quantas promessas maravilhosas, né? Ele diz, olha, por acaso eu sou Deus só de hoje? Eu não sou o Deus de amanhã que vai cuidar de vocês? E eu também estava me lembrando agora, Deus trouxe a minha memória, eu tenho 2 minutinhos. Lembra de Raabe? Vocês querem um testemunho mais maravilhoso e lindo de Raabe? Uma prostituta, né? Que vivia
que só conhecia outros deuses até então, que aos nossos olhos, para aquela família, para aquela mulher, não havia nenhuma esperança. Mas quando ela ouviu falar das maravilhas de Deus, das promessas do Senhor, ela não acompanhou Deus à distância, sabe? Ela grudou naquele Deus que ela ouviu falar. Ela pôs toda a esperança dela naquele Deus e ela abandonou todos os outros deuses. Ela abandonou, sabe, tudo aquilo que ela conheceu durante uma vida toda. Ela trocou todas as coisas por um Deus verdadeiro. Ela acreditou naquele Deus verdadeiro. Para pensar, você viu o que ela fez? Ela cuidou daqueles espias. Mesmo não conhecendo eles, ela deu abrigo para eles. Ela cuidou daqueles espias. E ela acreditou de todo o coração, né, que Deus é quem ia guardar sua casa, guardar sua família. E é muito interessante porque todos nós conhecemos a história de Raabe. E o que aconteceu com aquela mulher? Por ela não ter seguido Deus à distância. Quando ela aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da vida dela, ela não só aceitou Ele, porque, irmãos, levantar a mão é muito fácil, mas nós temos que verdadeiramente saber quem é esse Deus que nós estamos recebendo. Aquele que foi para a cruz, que se entregou no meu lugar e no seu lugar. Aquele, sabe, que derramou todo o seu sangue em amor a mim, em amor a você. Aquele que deixou toda a sua glória, né? Para que eu e você tivéssemos salvação, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Raabe acreditou. E é tão maravilhoso, né, que quando a gente acredita nesse Deus, não tem coronavírus. Sabe, pode causar maior destruição, igual aconteceu com os muros de Jericó. E aí a gente vê que Deus se lembra da família de Raabe. Deus se lembra de tudo que pertencia a Raabe. Em meio a tanta destruição, Deus cuidou dela, cuidou da família dela, cuidou de tudo que era dela. Sabe por quê, irmãos? Que ela não, quando ela, a partir do momento que ela ergueu a mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela não seguiu Jesus de longe, mas ela seguiu Jesus de perto. Ela caminhou com Jesus lado a lado com Ele. E é o que a gente precisa fazer. Eu acho que o povo de Deus, de uma maneira geral, está precisando aceitar Jesus novamente. Está precisando, sabe, de verdade, acreditar e não andar com Ele à distância, mas colocar Ele dentro do coração e saber que Ele é grande o suficiente para nos livrar e nos salvar. E se a gente tomar essa atitude, Ele vai cuidar da sua casa, Ele não vai deixar faltar alimento lá. A praga vai chegar até você e nem até a sua família. E você vai dar grandes testemunhos de quem é esse Deus.
E quando tudo isso passar, cuide um dos outros. Cuide um dos outros. Verdadeiramente. Essa é a minha palavra para você, irmãos. Lembrando que o Senhor é o meu pastor e o teu pastor. E que eu e você permaneça na casa dele para todo sempre. Amém? E nós vamos orar aqui, irmãos. Eu quero que o pastor venha aqui, né? Para ele vir desligar esse negócio aqui, porque vai que eu aperto aqui o dedo em algum lugar, né? Que não pode ser apertado. Não é verdade? Eu ainda estou aprendendo, viu, irmãos? Mas eu vou chegar lá, tá bom? Né? Com a ajuda aí desse pessoal maravilhoso, né? Desses filhos maravilhosos aí, que tem paciência, né? Porque eles acabam de me ensinar um negócio. Oh, meu Deus, como que é difícil esse negócio, né? Mas assim, o importante é que Deus coloque as palavras na nossa boca, assim como ele fez com Jeremias. Amém, irmãos? Né? E nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Já é 6 horas, meu Deus. Né? E se ninguém me avisar, eu não consigo parar. Né? Mas glória a Deus e aleluia por isso. Mas que você possa guardar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Você ora daí, eu vou orar daqui, sabe? Você sinta-se, todos nós, eu e você que está aí do outro lado, entregamos tudo a Ele e descansamos nele. Ora pelo nosso país. Não precisa ser uma oração extensa, porque eu já extrapolei o tempo, né? Mas peça para o Senhor com todo o teu coração. Amém? Senhor Jesus, meu papaizinho querido, Pai amado, Deus lindo e maravilhoso. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra. Deus, que ela possa surgir efeito no nosso coração. Senhor Deus, nós nos deixamos ser restaurados pelo Senhor. Deus, eu me deixo ser restaurada por inteiro pelo Senhor. Deus, que a gente saia dessa situação, Deus, muito mais fortalecido. Senhor Deus, muito mais confiante no Senhor. Muito mais, Deus, com muito mais amor no nosso coração pelos nossos irmãos. Pai amado e querido Deus, que a gente realmente tome posse, Deus, que nós somos um povo forte, corajoso. Deus amado, Senhor Jesus, que o Senhor, Deus, esteja no controle, na direção de tudo. Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos, tudo no teu altar. Pai amado, aqui está atrás de mim a bandeira do nosso Brasil, do nosso país. Deus, aqui está a bandeira da nossa cidade. Pai amado e querido Jesus, mas que o Senhor assuma o controle de todas as autoridades, ó Pai, porque o Senhor sabe como governar e o governo do Senhor não tem como dar errado. Pai amado e querido Deus, que a gente pegue o prumo do Senhor para que a gente possa se reajustar. Deus, que a gente possa transformar em pessoas melhores. Pai amado e querido Deus, aonde a gente não pode ir, o Senhor pode. Aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor pode. Aquilo que a gente não conhece, o Senhor conhece. Pai amado e querido Deus, então colocamos tudo no teu altar. Deus, nós precisamos de cura, o nosso país precisa de cura, está precisando de um milagre. Pai amado e querido Deus, o mundo todo, Senhor Jesus, está precisando do teu governo, está precisando de um milagre, está precisando de cura, está precisando de libertação, está precisando de salvação. Pai amado e querido Deus, então só o Senhor pode, ó Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, confiamos em Ti, colocamos tudo nas Tuas mãos, a nossa família, a nossa casa. Deus, tudo que somos, ó Pai, entregamos a Ti, Senhor. Pai amado e querido Jesus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade. Eu quero Te agradecer, Senhor, Te glorificar, Te exaltar.
Deus, por tudo que o Senhor é. Pai amado e querido Deus, eu também quero te agradecer por essas pessoas, ó Pai, que tem acompanhado, Deus, aí do outro lado, Senhor Jesus, que eles, ó Pai amado e querido Jesus, possa receber, ó Deus, em porção dobrada, ó Senhor Jesus, tudo que eles precisam, Deus, porque o Senhor conhece cada um, cada coração. Pai, renova a fé, renova a esperança, guarda a casa e a família de cada um deles. Pai amado e querido Jesus, que o Senhor continue sustentando todos nós, Pai. Entrego tudo a Ti, sou muito grata. E eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. E vocês me perdoam aí, gente, se, né, pelos contratempos. Amém? Mas estamos juntos em nome de Jesus. Amém?